Ricardo, mas muito bom dia. Será aquele exame do Edson Roberto? Mais a tela aí. Calma, só eu estou aqui organizando aqui ainda. Não, me falaram que era da tireoide, né? Querendo saber sobre isso. Não é o exame de Edson Roberto, é outra coisa. É outra coisa, deixa para a próxima. Está misturando os assuntos aqui do tema com, né, os assuntos individuais aqui do Edson Roberto. Mas muito bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Nildo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Vamos aqui fazer essa entrevista e tirar as dúvidas aí de todos que queiram compartilhar essa entrevista. Problemas na tireoide. Primeiro, o tireoide dá-se a entender que algum problema de algum órgão relacionado à garganta. Seria isso o problema da tireoide ou é só aquela impressão que muita gente pensa? Você falou corretíssimo aí. A maioria das pessoas, quando procura no consultório, já chega assim: doutor, estou com problema na tireoide. Aí já coloca a mão aqui, ó, no pescocinho. Já bota a mão no pescoço. Né? Tem gente que acerta, né? Você sabe, Nildo, onde é que fica a tireoide? Se for onde eu estou pensando, é o nó da garganta. Seria por aí. Isso, o pessoal chama aqui, pomo de Adão, nó da garganta. Ele fica mais aqui abaixo, parece uma borboletinha. Tá abaixo normal, do nó, né? A pessoa normal geralmente não dá para palpar. Alguma pessoa que tem um problema na tireoide, você vai ter ali na palpação, dá para sentir. Só que tem pessoas que chegam e dizem assim: eu estou com problema na tireoide, e coloca aqui, ó, a mão aqui. Já vai pro queixo, né? Nessa parte aqui, isso, essa parte aqui que pode direcionar para um problema de amígdala, de cárie, de algum problema bucal, sem ser da tireoide. Eu vejo muitos casos de pessoas que tiveram tireoide, problemas de tireoide, né, que ficam, assim, perdem muito peso. Não sei se é uma dieta forçada ou não conseguem se alimentar. Eu já vi pessoas aí que têm um porte físico acima dos parâmetros normais, e de repente essa pessoa emagrece de uma forma que você, rapaz, o cara não está comendo mais, né? A tireoide, ela bloqueia essa vontade de se alimentar, ou é algum problema que já induz ao emagrecimento? Boa pergunta. As pessoas chegam muito questionando o seguinte: doutor, eu tenho problema de tireoide. A minha tireoide é de emagrecer ou é de engordar, né? Então, geralmente, quando ela diz assim, a minha tireoide é de engordar, ela está se referindo ao hipotireoidismo, que é quando você tem uma baixa na produção dos hormônios da tireoide, principalmente que é o T4, é o T4 e o T3. Bom, aí isso vai gerar, causar no organismo um metabolismo mais lento. Então a pessoa ela tem uma tendência a engordar. Não é só a tireoide que vai fazer engordar. Como a gente sabe que pessoas com hipotireoidismo podem estar também com problemas de depressão, tá certo? Ou até alteração na glicose, no colesterol e no triglicerídeo, isso pode contribuir para o aumento de peso dela. E chega também aquelas outras pessoas que hoje em dia tem o Dr. Google, no instante elas olham, né? O Dr. Google está aí já fazendo isso. Então muitas vezes chegam lá no consultório: doutor, eu estou com tireoide, a minha tireoide é de emagrecer, que eu emagreci muito, eu estou com hipertireoidismo, que é o que leva geralmente o hipertireoidismo, que é quando você tem uma produção aumentada dos hormônios, né? O T4 e o T3. Então, esse sim, ele acelera muito. Se você já viu por aí uma pessoa doente de hipertireoidismo, você vai reconhecer fácil, que é aquelas pessoas que fazem aquela protusão ocular, né? Fica com os olhos bem grandes, assim, emagrecido. E isso realmente é devido à questão da tireoide. Ela está produzindo excesso de hormônios, está acelerando o metabolismo e a pessoa está tendo essa perca de peso. Estou vendo aqui, doutor Ricardo, que além dessa causa do emagrecimento ou do ganho de peso excessivo, se a tireoide uma das responsáveis, né, tem também vários outros sintomas, né? O desconforto na garganta e no pescoço seria o mais comum, né? Isso que ela fica localizada nessa região, mas também ela atinge vários setores do corpo, né? Dificuldade de se concentrar e até causar esquecimento também pode ser causado por problemas na tireoide. Queda de cabelo também, pele seca. Estou vendo aqui um monte de coisa aqui interessante. Sonolência, cansaço, dores musculares, alterações de humor, até prisão de ventre. A garganta tem a ver com prisão de ventre também. Tem, Nildo. Veja, o sistema endócrino, né, através dos hormônios, eles mexem com todos os sistemas do nosso organismo, né? Então é comum, às vezes, a gente pegar um paciente que, por exemplo, está procurando o atendimento ali porque está apresentando sintomas depressivos. E quando a gente vai colher a história, vê que aquela pessoa não tem motivo para estar com sintomas de depressão. Quando a gente vai investigar, geralmente, em algumas pessoas, não é surpresa, quando a gente vai ver, está lá. Tem um hipotireoidismo, às vezes até severo,
Quando a gente começa a repor aquele hormônio tudinho, pronto, aquela depressão da pessoa passa. Você falou da questão aí da prisão de ventre, né? Que a constipação é intestinal. Acontece em adulto, mas agora eu vou puxar um pouquinho para dar atenção às mães em relação à parte da pediatria. Aqueles bebês, aquelas crianças que às vezes têm muito problema de cocô ressecado, de demorar a fazer cocô, tá certo? Lógico que a gente sabe que muitas fizeram teste do pezinho, mas a gente também sabe que tem uma grande parte da população que não tem essa cobertura do teste do pezinho. E às vezes passa despercebido uma coisa muito grave, que é o hipotireoidismo congênito, que acontece no bebê. Ele nasce com essa falta de produção desses hormônios e vai ter uma série de alterações, inclusive, além da prisão de ventre, como você falou, as alterações neurológicas. E essas alterações neurológicas no bebê, elas podem ser irreversíveis. No adulto, pode levar a déficit de atenção, falta de memória, né? Então, são vários locais do organismo que esses hormônios da tireoide são importantes para que a gente tenha um bom funcionamento. Até muitas pessoas, no caso mães, e alguns pais também, associam muito essa questão do cocô ressecado da criança à questão da alimentação, né? Às vezes o pessoal, não, foi o leite que mudou, que causou isso, mas pode ser também esse problema da tireoide. Isso, lógico. Tem a questão da alimentação, tem uma coisa muito importante, que é a baixa ingesta de água, tá certo? De líquido em crianças. Não só em crianças como em adultos a gente vê isso, que termina gerando esses problemas. Mas é aquela questão, uma semana, 2 semanas que ficou com aquela prisão de ventre, isso aí não vai ser tireoide. Mas quando você pega um caso que já está se prolongando por meses, é bom procurar um pediatra, procurar um endocrinologista, para que possa averiguar direitinho como é que está a função dessa glândula tireoide, que é muito importante. Doutor Francisco Edmar, está mandando um abraço para o senhor. Pedido, mande um abraço para o doutor Ricardo, excelente. Um abraço, mamá, amigo meu. Doutor Ricardo, falando em alimentação, como a tireoide ela está bem interligada a esse canal de entrada do alimento, né, que seria a garganta, existem alimentos específicos que a gente possa se alimentar até para tentar regular ou prevenir algum problema da tireoide? Sim, veja bem, quanto à questão de dificuldade na deglutição de algum alimento, o que é que vai acontecer? A gente sabe que pessoas que têm alguma disfunção na tireoide, ela pode ter uma coisa chamada bócio, que é o aumento da glândula e realmente fica bem grande, fica bem inchado. Esse bócio pode ser provocado também por nódulo. Então, o que é que acontece? Vai comprimir aqui internamente, tá certo? Na passagem do esôfago da traqueia, e isso pode levar até falta de respiração e essa dificuldade para engolir. Questão de alimentos, a gente sabe, respondendo aí a pergunta do nosso amigo, a gente sabe que algumas pessoas, às vezes, fazem baixa ingestão de iodo, tá? E essa baixa ingestão de iodo, ou seja, ingerindo poucos alimentos, ou aliás, alimentos com baixa quantidade de iodo, pode causar no seu organismo esse déficit de iodo, e isso pode levar a esse bócio, esse aumento da tireoide e, consequentemente, alterações hormonais. No caso, alimentos que são ricos em iodo seriam alimentos importantes para a pessoa que tem esse problema, ou para a pessoa que quer evitar esse problema? Sim, seria importante para evitar esse tipo de problema. Ricardo, a gravidez é uma fase em que a mulher está sofrendo uma transformação extrema no organismo. Muito. E nesse caso, o hipertireoidismo pode gerar aí algumas dificuldades também. No caso da gestante, ela pode correr risco de um aborto espontâneo, por exemplo. Até dificuldades em gravidez também ocorrem com a tireoide. Ocorre, é muito frequente nós, como endocrinologistas, receber justamente a mulher encaminhada de uma ginecologista ou de um obstetra que apresentou 1, 2 abortos e encaminha para a gente para investigar, ou às vezes até lá ele consegue fazer o exame e já identificar que tem alguma alteração e encaminha para o endócrino para que seja tratado devidamente. Então, as mulheres que têm hipotireoidismo, assim como o hipertireoidismo, elas vão ter alterações nos outros hormônios que regulam a menstruação da mulher. Então, no caso, por exemplo, de uma mulher que tem hipotireoidismo, ela pode ter uma disfunção na produção da prolactina,
e do FSH, LH, estradiol, que são hormônios importantes para essa função menstrual da mulher. Bom, se você já tem alteração na menstruação, isso também vai provocar alteração na questão da gestação. Então a mulher dela não consegue reter ali aquele feto ali gerado, por isso que pode ter o aborto. Então isso é importante para investigar. Sempre a gente fala, ó, você quer engravidar, o correto é você procurar antes, fazer os exames, para ver se está tudo bem com o seu organismo. E aquelas mulheres que já sabem que tem o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo, essas têm que fazer o pré-natal com o obstetra e tem que procurar um endocrinologista para durante a gestação acompanhar e ver como é que se comporta essas taxas hormonais da tireoide, para que nem ela fique prejudicada e muito menos o bebê que ela está gerando ali dentro do útero. Essa a questão da tireoide, ela parece ser muito uma doença meio que silenciosa, né? Isso, doutor, ela gera assim, sintomas que são até meio comuns, né? Na pessoa, por exemplo, agitação, nervosismo, uma dificuldade de concentração, e às vezes até pessoas aí que estão fazendo aquelas dietas absurdas, né? O caso do emagrecimento, ela gera algum sintoma. Como a pessoa deve identificar esse problema? Como é que a pessoa sabe que tem tireoide? Vamos lá, vamos falar assim de sintomas mais comuns, né, onde a pessoa possa identificar. Realmente ela pode ser bem silenciosa. Às vezes a pessoa pode ter essa alteração por anos sem saber, né, que tem isso. Mas o que é que chama a atenção? Vamos dizer que você tem um ritmo intestinal normal, você, né, não tem dificuldade nenhuma na evacuação. De repente, você, Nildo, começa a apresentar dificuldade e não mudou em nada a sua alimentação. Você começa a apresentar um cansaço que você não tinha antes, mesmo você estando com sua alimentação regular, você não sendo fumante, você não está exagerando com bebida alcoólica, você continua praticando as suas atividades físicas, você não está tendo nenhum tipo de estresse que possa estar levando aquilo. Então já é algo para a pessoa começar a desconfiar. Ó, um cansaço que não vem, né? Não tem não é comum, né? que não é comum. Casos que a pessoa, por exemplo, a gente sabe que tem casos de depressão, morte de familiar, né, um aperreio financeiro, né, briga com o namorado, com o marido. Mas tem pessoas que não tem nenhum motivo para isso e começa de repente a apresentar. Às vezes a gente vê isso muito em paciente idoso. Então começa a apresentar quadro depressivo do nada. Quando a gente vai investigar, ó, ele está com um hipotiroidismo que vai levar a isso. Tanto é que tem idosos, eu atendi recentemente uma senhora, que ela chegou a fazer um derrame pericárdico, que é um derrame que acontece na pleura do coração, e que quase morre por conta disso. E qual foi a causa? Não tinha nenhum problema cardíaco, não tinha diabetes, foi o hipotiroidismo que levou a esse tipo de causa. A mulher que não usou tintura, que está tudo bem, e que um homem também que não tenha na família assim aqueles casos de queda, né, de cabelo, de pai, tios que já são carecas, chodinho, e de repente tem uma queda de cabelo acentuada e não fez nada de diferente, né? Então isso aí também pode ser um sintoma que você possa estar apresentando alguma disfunção na glândula da tireoide, bem como o aumento de peso sem você estar mudando a sua alimentação, sem estar ingerindo muita caloria. São essas coisas que a gente deve prestar atenção. Eu vi casos de pessoas que praticam exercícios físicos diversos, né? No caso, a musculação, pessoas que se medicam, fazem uso de hormônios e outros aditivos, digamos assim, na busca do corpo perfeito, né? E teve muitas situações em que essas pessoas tiveram problemas da tireoide. Doutor Ricardo, tem a ver essa questão dos halterofilistas, o uso de substâncias que elevam a quantidade de hormônios, né? Aquela busca de ficar forte e rápido, né? Quando está se malhando. E isso aí se relaciona a problemas com a tireoide também. Essas pessoas podem ter esse problema também por conta desse uso de medicamentos? Muito, muito. Boa pergunta. Muito sim. Hoje em dia a gente tem uma epidemia aí nas academias, né? Por incrível que pareça, Nildo, hoje em dia até mudou. Hoje em dia você vê mais mulheres utilizando esses anabolizantes atrás de um bumbum maior, de uma coxa mais torneada, né? Do que os próprios homens. Acontece em ambos os sexos. Mas hoje em dia a gente vê até alterações disso mais em mulheres por conta desse uso indiscriminado. Então o que é que acontece? Ao utilizar isso, você vai mexer com todo o eixo hormonal do seu organismo, né?
Então, por exemplo, homens podem apresentar a ginecomastia. O que é? Aumento da mama. Aumenta mesmo. Em 2, 3 semanas cresce de um jeito que parece que ele está com a mama de uma mulher. As mulheres podem apresentar engrossamento da voz, pode apresentar surgimento de pelos no rosto, como se fosse barba, pode apresentar aumento de clitóris. Então são várias alterações que vai ter, que não é legal ficar utilizando por conta própria. A gente sabe que tem pessoas que, dependendo do metabolismo dela, dependendo das alterações que ela já tem, ela pode ter realmente já alguma alteração hormonal. Essas pessoas precisam passar por uma avaliação médica e ver se elas realmente têm essa necessidade ou não. Porque muitas vezes você consegue ter o corpo que quer, através de uma alimentação saudável, de exercícios corretos e através de suplementos alimentares que não sejam anabolizantes. São 10h51, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo com o Dr. Ricardo, hoje falando aí sobre os problemas da tireoide. 10h51. Dr. Ricardo, falamos sobre tudo, menos o tratamento. Qual é o tratamento indicado para uma pessoa com problemas na tireoide? Vamos lá, vamos tentar aqui separar os três principais, né, problemas que a gente tem, que seria nódulo na tireoide, hipertireoidismo e hipotireoidismo, né? Bom, falando de nódulo na tireoide, a gente tem que descartar, logicamente, se aquele nódulo é maligno ou não, né? Porque é o principal objetivo do diagnóstico. Foi maligno, não tem outro tratamento, né? É encaminhar para a cirurgia, tá? E a gente sabe que os nódulos de tireoide que são malignos, a gente consegue um índice muito bom, elevadíssimo, logicamente, quando é feito o diagnóstico em tempo hábil, de cura mesmo do paciente. É um tipo de tumor que todo endocrinologista fala assim, se eu tivesse que escolher um tumor, né? Qual é o tumor? Rapaz, então me dê um câncer de tireoide, porque a gente sabe que a gente pode bem dizer fechar, vou dizer aqui 99,99% de cura em relação a isso. Se for um nódulo benigno, a gente tem que acompanhar anualmente. Só se esse nódulo benigno for muito grande e estiver comprimindo alguma estrutura, também encaminhado para a cirurgia. Não tem remédio para o nódulo especificamente. Em relação ao hipertireoidismo, que é aquela produção excessiva de hormônio da tireoide, a gente entra com medicação, tá certo? Que vai fazer com que baixe. Então tem uma medicação bastante conhecida das pessoas, que é o Tapazol, tem também o propiltiuracil, que vai fazer com que esses hormônios que estão sendo produzidos a mais, eles voltem à normalidade para a pessoa não ter aquele sintoma de hipertireoidismo, né? Que a pessoa fica com os olhos bem grandes, tremendo, perdendo peso, suando, taquicardia, que é o aceleramento do coração. Mas tem algumas pessoas no tratamento do hipertireoidismo que a medicação ela não resolve. Então a gente tem que caminhar essa pessoa para fazer o iodo radioativo. A gente chama de dose ablativa do iodo radioativo. É um líquidozinho que a pessoa toma, vai destruir essa glândula e ela vai parar de produzir tanto hormônio. E em raríssimos casos é que é feita a cirurgia. Já para o hipotireoidismo, que foi o que a gente, bem dizer, discutiu mais aqui nessa entrevista que a gente evidenciou, tem a medicação que é a levotiroxina, e as pessoas me questionam muito sobre a dosagem, né? A gente sabe que para o hipotireoidismo é a levotiroxina. A dosagem vai depender da idade, dependendo se for criança, do peso da criança, vai depender principalmente de como é que estão os níveis do TSH, do T4, do T3, para que a gente possa determinar ali, que seja 25, 50, 75, 200, varia muito de pessoa para pessoa. Mas aí uma vez iniciado o tratamento e depois feito o controle, a pessoa vai passar, dependendo se o caso dela for aquele hipotireoidismo fixo, não for por exemplo, tireoidite de Hashimoto, que geralmente leva a 1 ou 2 anos de hipotireoidismo depois de sucesso, a pessoa volta ao normal, mas geralmente o tratamento é pro resto da vida, todo dia de manhã tomando um comprimidozinho em jejum, ela vai ficar bem, vai viver aí até os seus 150 anos, vai morrer de outra coisa, mas de tireoide não vai não. Tem uma pergunta aqui da irmã do Evanil, da Edilene, que foge um pouco ao assunto, mas não deixa de ser uma pergunta, já que o Dr. Ricardo Tavares também é médico pediatra. Nós temos um sobrinho de 7 anos e está pesando 41 quilos. Você está perguntando se ele está obeso. Tá, né? Isso aí não tem. Já vem respondida a sua pergunta, já vem com a resposta. Mas ela quer saber quais os males que ele está correndo por conta desse sobrepeso. Ele tem 7 anos. 7 anos e 41 quilos. Pronto. Além de avaliar peso, a gente avalia o índice de massa corporal, que é o conhecido IMC.
Então a gente precisa saber do peso e da altura da criança, porque uma coisa você pega a mesma criança de 7 anos, uma tem 40 quilos, mas aí qual a altura dela? E outra que tem 40 quilos, ela de repente ela pode ser de uma família muito alta, aí o MC dela vai estar bem mais baixo. Em casa então não, ela vai doutor, estar... pelo amor de Deus, já tem 6. Já tem 6, né? Não aguento mais. Vai ficar bem equilibrado em relação à altura e o peso. Os riscos que a criança corre aí são vários, né? A gente sabe que a obesidade infantil, vários estudos na Inglaterra, nos Estados Unidos já mostraram isso. A obesidade infantil, ela leva a um risco 5 vezes maior dessa criança na adolescência e na vida adulta de desenvolver diabetes, hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, dislipidemia, que é o aumento de colesterol, de triglicerídeo, pode ter problema no joelho, ela pode ter problema na coluna, ela pode ter gordura no fígado, tá certo? E daí levar a outros tipos de problema, além de que ela sendo criança ou como adolescente, ela pode até passar pelo aquele processo psicológico do bullying, né? Então, tudo isso é importante a gente cuidar na criança para evitar todo esse tipo de malefício para ela. Isso, Adriano, fora o prejuízo que vai dar na dispensa em casa, viu? Tem isso também. Ela disse que ele é quase não. São 11 horas 1 minuto, está chegando ao fim o nosso Supermanhã. Queria agradecer a presença do Dr. Ricardo Tavares, pediatra e endocrinologista. O nome é tão fácil de dizer quanto da hipertireoidismo. Eu que agradeço, Nildo, obrigado. Aqui nessa hora. Um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um abraço, doutor Ricardo Tavares. Vamos ficando por aqui. No final do nosso Supermanhã, você sabendo de tudo, agradecer aí todo o carinho, a presença e a participação dos nossos ouvintes e amigos que acompanharam a nossa programação durante toda a manhã de hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 6 da manhã com o Supermanhã. E às 6 da manhã com o Cidade em Foco e às 9, sim, com o Supermanhã, você sabendo de tudo. Vem o debate. Um ótimo dia para todo mundo. Fique com Deus. Tchau e até amanhã.